trazer algumas reflexões, particularmente de um assunto que me alegrou muito, quando a Renata me enviou por WhatsApp a programação, porque vem de encontro a algumas preocupações que nós temos, situações que estamos acompanhando e vivendo no movimento espírita, nas atividades de assistência social. Vem de encontro a alguns programas que temos desenvolvido em trabalhos pela doutrina aqui e alures. Temos agora em agosto um roteiro de seminários e palestras sobre o tema família, no interior de São Paulo. Então, tudo isso, quando ela me trouxe o tema, eu de cara com o tema, talvez eu esteja ficando um pouco mais encanecido, eu fiquei muito emocionado, muito feliz de poder explorar esse tema e trazer reflexões que estão fortes na nossa mente, que estão calando fundo do nosso coração, quando nós estamos observando determinadas situações que estão ocorrendo por aí, que ao longo da nossa conversa, algumas eu vou relatar, mantendo evidentemente o sigilo e a ética. Mas o assunto, nossas crianças, nossos adultos, passa pelo momento da transição, porque o principal objetivo dos inimigos do Cristo hoje é fazer com que o Espiritismo seja atacado de todas as formas. Não é o Marco que está dizendo. Isso está no livro No Rumo do Mundo da Regeneração do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. O grupo chamado Inimigos do Cristo, composto por antigos sacerdotes católicos, mulás muçulmanos e judeus, se juntou contra o Espiritismo quando se deram conta de que, enquanto se degladiavam em outros países, a maior nação espírita do mundo, a Pátria do Evangelho, já tinha fincado as colunas básicas, fortes, da Pátria do Evangelho e da regeneração do mundo. E precisavam urgentemente, já que o tempo urge no mundo espiritual, os arrastões de fogo e de limpeza espiritual já estavam ocorrendo, como estão hoje cada vez mais intensificados, levando os espíritos embora do planeta. Não nos esqueçamos que a nossa população terrena é de 24 bilhões de planetas, de moradores. Temos 8 encarnados, 16 fora. Grande parte dessas está sendo retirada. Quando se deram conta de que eles seriam atingidos se não aceitassem a proposta do Cristo, eles se rebelaram e imaginaram uma guerra que não existe, porque Jesus não está em guerra por ninguém. Nunca esteve, não está e jamais estará em conflito com qualquer pessoa, porque Ele é todo amor e bondade. Nesse contexto, elegeram aquele que os espíritos, a equipe do Espírito da Verdade, em O Livro dos Espíritos, na primeira parte, e depois na quarta parte, e depois na conclusão, colocaram repetidamente que o maior inimigo do Espiritismo, o seu maior adversário, o seu maior detrator é o materialismo. E alertava que, na hora em que a transição se acentuasse, o materialismo tomaria formas que penetrariam as nossas casas, os nossos lares. E o que nós encontramos hoje, nada mais do que o puro retrato do que os espíritos disseram há muitos anos atrás. Porque o materialismo veio para dentro da sociedade, se apresenta das formas mais perspicazes e sutis, e dentro, inclusive, do movimento espírita, ele aparece. E alguém vai dizer, mas você está completamente incoerente, porque onde já se viu quem acredita na reencarnação ser materialista? Pois é, mas a atitude e a conduta falam muito do que nós somos na realidade. Eu tenho discurso, mas as minhas condutas, as minhas atitudes mostram exatamente como a minha intimidade pensa e age. E aí surgem os materialistas, que estão escondidos como espíritas, como trabalhadores espíritas, como expositores espíritas, como seminaristas, mas que não passam de materialismo, porque advogam causas
que são materialistas. Entre essas causas levantadas pelos espíritos, está obviamente o espírita, ele é contra o aborto, não tem dúvida. A não ser no caso constante do Livro dos Espíritos, quando a mãe estiver em perigo. Ah, mas tem essa causa, tem todas essas causas. Como se todas as outras causas fossem os problemas causais da sociedade, principalmente a brasileira. Que é muito mais grave, muito mais profundo do que isso aí. E quando ele advoga, materialista. Quando ele defende o álcool, as drogas, com todo o elenco de consequências que essas drogas fazem na juventude, na família, na destruição, materialista. Quando nós vamos advogando várias causas, nós somos, talvez em nome de uma modernidade, nós estamos, na verdade, nos apresentando como materialistas. E é preciso muito cuidado nessa hora. E entre esses está a última cereja do bolo, como eu costumo dizer, a destruição da família. Hoje se questiona a família de todas as formas. Se questiona o papel das mães, das Amélias, que são chamadas de Amélia, as de ontem criticadas, muitas vezes vilipendiadas, pelo povo que vai se imiscuindo nesse tipo de pensamento e vai defendendo o fim da família. Vamos formar o trisal, né? Vamos ter 2, 3 juntos, relacionando. Tudo desculpa para não se assumir como alguém que precisa se tratar, que precisa se conhecer. Mas é difícil se conhecer. É difícil admitir que eu tenho sombra. A última vez que eu estive aqui, eu falei sobre a sombra. É difícil admitir que eu sou alguém que tenho muitas deficiências de caráter, deficiências morais, deficiências espirituais, que eu sou um mendigo espiritual no caminho da redenção. Mas eu preciso colocar uma persona de alguém moderno, alguém que vive o que os outros dizem. Sou fraco porque deixo me emprenhar pelos ouvidos, quando eu grito achando que eu sou forte, mas na verdade eu sou fraco, porque aquele que é forte, tem autoestima, integridade, sabe o que quer da vida, tem propósito na vida, esse diz não, seleciona o que vem e não agasalha tudo que bate como se fosse novidade. E aí está a diferença dos grandes homens e mulheres que fazem o mundo, dos outros que passam pelo mundo, porque advogam causas a serviço das entidades trevosas, os príncipes e potestades das trevas, que não têm coragem moral de dizer: Jesus, eu te amo, eu preciso de você, como nós tivemos para estarmos aqui hoje, e se escondem nas sombras, agarrado às pedras, como nos disse recentemente o espírito da reunião mediúnica na FEB. Eu estava agarrado. Por que você foi lá me buscar? Eu não quero enfrentar, eu não quero. Porque é mais fácil, é mais tranquilo viver no casulo que vamos criando em torno de nós, no quarto de casa, na sala da casa. Eu vou vivendo escondido, porque eu não quero me enfrentar, viver o mundo, viver a dor que eu preciso viver, as lágrimas que eu preciso chorar, para que eu possa libertar-me de mim mesmo, que sou o meu maior adversário, conforme nos preconiza os Espíritos em O Livro dos Espíritos. Então acabamos advogando o materialismo, porque se não há vida depois da morte, não há por que ter família, não há por que ter nada disso. E vemos a tragédia das famílias como nós estamos vendo hoje. Eu fico impressionado com a quantidade de casos que tenho acompanhado nas andanças de assistência social, de famílias de todos os níveis sociais se desintegrando pela droga, pelo álcool que levaram para dentro de casa, pela droga que estão levando para dentro de casa, tornando comum o consumo de vape, narguilé, maconha, cocaína, tudo isso ficando comum, êxtase, bolinha, remédio, qualquer dorzinha, qualquer problema, eu estou ansioso, tomar um remedinho. E isso vai passando.
Isso vai criando um ambiente, vamos dando as liberalidades, como eu citei, do trisal, dessas coisas todas que estão correndo por aí. E a família vai sendo destruída. O que os espíritos inimigos do Cristo levantaram como ponto focal, além do espiritismo? A família. E por que eles levantaram como ponto focal? Porque eles sabem que lá na questão 775 do Livro dos Espíritos, na terceira parte, Leis Morais, Kardec pergunta qual seria a causa da destruição da família. Os Espíritos respondem: a recrudescência do egoísmo. E do egoísmo, o espaço para a destruição da sociedade. Quando Joana de Ângeles diz, Espírito, no livro SOS Família, quando a família se desestrutura, a sociedade cambaleia. Roma começa a cair e degringola quando a sociedade romana é invadida por tudo que está sendo invadida a nossa sociedade agora. Aí, o estudo da história do Império Romano mostra exatamente isso. Quando as mulheres, os homens, patrícios, nobres, quando as pessoas, a elite que liderava a nação, as pessoas cultas, intelectualizadas, que detinham conhecimento, deixaram-se levar pela bebida, pelas orgias, por tudo aquilo que acabou por levar à destruição da família romana e o Império Romano cambaleia. É óbvio que há outras inúmeras razões, mas essa é uma das razões que acabou levando o Império Romano. Então nós estamos diante de uma crise muito grave. E por isso que tratar desse assunto é muito importante. Porque a família é o ponto focal para que qualquer sociedade se transforme. Porque para qualquer sociedade se transformar, há que ter a nossa transformação moral, de cada um individual. E a família, ela é o microcosmo da sociedade. Ela é um espaço onde nós treinamos as habilidades, competências, virtudes, que vamos utilizar no trato social depois. As várias habilidades, onde nós lutamos contra o nosso egoísmo, aprendemos a conviver, aprendemos a ceder, aprendemos a renunciar, aprendemos a perdoar, aprendemos a rir e a chorar, no microcosmo que é a família, preparando-nos para o futuro. Como é preparado o jovem? Qual a base do adolescente? Família, religião e o social. Essa tríade sustenta o adolescente, que precisa dessas três bases seguras para que ele possa enfrentar a idade adulta com tranquilidade. Então a família, sendo atacada, ela acaba chamando a atenção dos pais para a questão das crianças. Porque o que é a família na concepção espírita? Como que se forma a família? Por que é tão importante para os espíritos superiores o conceito de família? Porque o planejamento reencarnatório de cada um de nós começa no plano espiritual quando chega a hora de reencarnar. Quando nós somos chamados pelos engenheiros do espaço para iniciarmos a nossa volta. Ou porque eu percebi que eu não tenho mais condições de avançar continuando no plano espiritual. Eu preciso do contato com a matéria para que eu vença as minhas dificuldades de todos os campos e eu possa libertar-me do remorso e da culpa que me consome enquanto eu estou no plano espiritual. Ah, mas eu estou na corona, eu estou bem, mas estou com remorso e com a culpa. Tudo aquilo que eu construí enquanto eu estava no corpo físico, prossegue comigo do outro lado. Os bons feitos e os mal feitos prosseguem atiçando a minha consciência, o tempo todo rodando. Chega uma hora, eu preciso enfrentar essa questão. Eu prejudiquei aquela pessoa, aquela família, eu destruí aquela cidade, eu fiz aquela guerra, eu preciso recomeçar, eu quero paz. Eu me apresento para reencarnar. E aí eu começo o planejamento. Com quem? Então a família é feito um estudo tão sério para o planejamento reencarnatório, como está na obra Missionários da Luz do Espírito André Luiz, que eu me vejo obrigado a entender que a família é um projeto divino, é um investimento de Deus, que prepara o pai e a mãe. Vocês vão reencarnar nessa situação, naquela. Precisa desse corpo.
Tem um laboratório de corpos no mundo espiritual, onde passa-se olhando os corpos para ver qual o melhor para a missão que ele vai cumprir. E os pais são preparados para acolherem aqueles espíritos. Os pais são chamados à responsabilidade. E aí nós vemos as pessoas dizendo assim: eu não queria engravidar. Como se fosse vontade nossa. O Espiritismo coloca claramente que é um planejamento reencarnatório em todos os casos. Em todos os casos. Há um porquê. Inclusive, como está no livro Dias Gloriosos de Joana de Ângeles, os óvulos congelados, fecundados, têm espírito ligado àqueles óvulos que estão fecundados. Mostrando que para todos esses caminhos existe um espírito, existe um porquê. Deus no comando, Jesus no controle de tudo. Então, quando os pais são chamados, eles são alertados para os espíritos que eles vão receber. E o compromisso que eles têm com aqueles espíritos. O que leva, na parte segunda do Livro dos Espíritos, na questão 532, Kardec perguntar: é então a paternidade uma missão? E os espíritos respondem: a mais grave das missões do espírito encarnado. Porque Deus coloca nas nossas mãos o ápice da criação divina, que é o espírito imortal. Para que nós possamos moldá-lo à imagem e semelhança do Pai. Pois como está em João, Jesus disse: vós sois deuses. Permitindo que eu estou formatando um ser fadado a ser um Deus. Vós sois Deus. Ele me coloca na mão o que ele tem de mais perfeito. E diz: me ajuda. Enquanto eu ajudo Deus, eu pai, eu mãe, vou aprendendo na convivência a renunciar, abrir mão, aprender a sofrer, a calar, a lutar contra os seus vícios. E lutar contra os vícios não é problema ter o vício, porque o pai e a mãe têm deficiências. O problema é não lutar contra o vício em nome do amor aos filhos, para que a família viva melhor. Lutar contra as suas deficiências, procurar modificar-se, melhorar-se, servindo de exemplo para os filhos. Então os pais vão tendo a compreensão qual a missão mais importante. A gente achando que a missão mais importante é ser o melhor médico do mundo, o melhor engenheiro do mundo, o cara. A melhor arquiteta do mundo, a melhor fisioterapeuta do mundo, a melhor seja lá o que for. Não. A nossa missão principal é ser pai e mãe. E cabe muita renúncia nisso aí. Por que é importante ressaltar isso aí? E antes que alguém pense alguma coisa, eu sim, criei 3 filhos. Antes que alguém pergunte, 3 filhos ao longo de uma longa carreira, eu, minha mulher, 26 mudanças nas costas, 3 filhos criados, graças a Deus. O maior tesouro que eu tenho, a maior bênção que Deus, o grande propósito e significado da minha vida, que não seria nada, seria um vazio, se não fossem os filhos que eu tenho. Eu já posso desencarnar, que eu já estou feliz da vida, porque eu tenho filhos maravilhosos, verdadeiros tesouros. Então o que eu estou dizendo, um pouco tem dessa experiência, como espírita, com eles, vivendo com eles, para dizer com toda tranquilidade que o pai e a mãe têm uma missão especial com seus filhos. Não é uma missão muito fácil, porque exige de nós muita dedicação, exige renúncia, exige muitas vezes silêncio, exige de nós abrir mão de sonhos. Em alguns momentos da vida, eu não posso porque eu tenho meus filhos. Eu não posso porque eu vou estar com os meus filhos. Exige de nós, em determinados momentos, uma dedicação tamanha para formatar os filhos, o caráter. Como é que eu formato? Eu tenho que estar com eles.
Eu tenho que estar jogando bola, eu tenho que estar jogando videogame, eu tenho que estar assistindo o desenho, eu tenho que estar brincando desenho, um joguinho. Ah, mas eu quero fazer um monte de coisa. E eu costumava dizer para mim mesmo, meus filhos eram pequenos, o Marco quer um monte de coisa, mas não dá. Vai esperar. Esse monte de coisa que na verdade não era nada. Era desculpa para não ficar com os filhos. No fundo é isso aí. Porque aquilo é tão gostoso, tão prazeroso, é tão importante. E nós vamos abrindo mão quando a gente se dá conta. A mulher não tem tempo no salão de beleza, o pai não tem tempo de jogar bola com os amigos. Renúncia. Entrega. Estar junto, estar com. E os filhos enxergam. Por que os filhos enxergam? Porque a educação, além da arte de educar caracteres, que Kardec fala em O Livro dos Espíritos, a educação é simbiótica. Os espíritos das crianças, as crianças encarnadas percebem o ambiente em volta. Joana de Anjos, em Amor Imbatível Amor, ela coloca num texto chamado Feridas e Cicatrizes das Crianças, lindo, de chorar, que fala da criança ferida que somos todos nós. Porque ela fala da rejeição por parte dos pais, que os espíritos antes de reencarnar já vêm. A mãe encarnada, que tem o compromisso de ser a mãe, o pai, eu não quero filho. Às vezes já está grávida, já está falando isso. E ele está assistindo. E já reencarna. E Joana de Anjos alerta que antes do útero já começa a rejeição, a tristeza, formando os quadros de desequilíbrio emocional que lá na idade adulta irão aparecer. Daí Joana diz que no útero, e a ciência já corroborou, a ciência de saúde mental, no útero, eles sentem tudo que está acontecendo em casa. Tudo que o casal está acontecendo, as brigas, as discussões, os sentimentos negativos. Eu não queria esse filho, eu não queria filho agora, eu queria depois, eu estou no auge da minha carreira. Tudo isso o Espírito está recebendo. Mas ele tinha um compromisso comigo. Nós tínhamos acertado que nós íamos vencer as nossas diferenças. Você foi no umbral me buscar e me prometeu. E agora você não me quer mais. Você me rejeita. E ele guarda a rejeição. E quando ele grita no corpo físico, no parto, quando o ego dele começa a formatar para acompanhar a formação da consciência, ele começa a perceber o ambiente à sua volta. Parece que a criança está brincando, mas ela está simbioticamente captando tudo que está acontecendo. É espírito. Emílio Miranda escreve um livro em 1988 chamado Nossos Filhos São Espíritos. Tem a mesma capacidade nossa de adulto, captam como espírito tudo que está ocorrendo. E a criança vai pegando o ambiente à sua volta. E a criança, quando ela é jogada de um lado para o outro, ela vai captando essa jogada de um lado e de outro. Quando ela é substituída na educação por terceiros, ela vai percebendo aquele laço, o distanciamento de um, de outro, do pai, da mãe, e aquilo vai ficando. Se os pais levam para dentro de casa as drogas, a bebida, os comportamentos exóticos, a criança vai sendo afetada. Se ela é agredida, ela vai sendo afetada. Se ela é abandonada por um ou por outro, que resolveu seguir um outro relacionamento, ela sente e cria o chamado complexo de abandono. E aí a psicóloga Rosa Cuquier escreve um livro, que quando eu fui ler, algum tempo atrás, aliás, está lá no meu iPad salvadinho, de vez em quando eu consulto, sobre vivência emocional. O drama da criança revivido no drama do adulto. A criança ferida. Quando vem todos aqueles traumas, que somente, como diz Joana de Anjos, muita terapia e boa terapia, vai conseguir refazer ou cicatrizar aquelas feridas que vêm da infância. Pelos fatos mais... Não, a criança está acostumada.
Não, mas ele entende, viu? Ela vai entender. Deixa, criança é criança. Criança tem que entender. Eu acho engraçado quando as mães falam isso. Criança é criança, tem que entender. Não é criança. É espírito imortal. E ele entende, sim. Ele entende do jeito que eu também entenderia como espírito. Então, o investimento nosso nas crianças é o maior objetivo de uma sociedade. Quando se fala, nós ouvimos cantar, vamos mudar o Brasil, mudar o mundo. Joia. Vamos mudar a gente primeiro e vamos mudar o nosso relacionamento com as crianças. Vamos mudar a maneira como nós olhamos os relacionamentos. Vamos lembrar que o Espiritismo nos diz que esse espírito que é meu filho, minha filha, eu já tive diferenças com eles no passado. Eu me permito dividir um fato que ocorreu comigo. Há muitos anos atrás, era o ano de 1998, eu tinha saído de um processo pessoal muito difícil, um tumor na perna, que quase me deixou inválido. Hoje, quando as pessoas me vêm correndo, as pessoas me perguntam, por que você está fazendo bem a maratona com 60 anos? Porque eu venci um tumor na perna. Então, cada corrida que eu faço, eu estou vencendo a mim mesmo. Eu vinha de um período extremamente difícil e embolou com um período espiritual extremamente difícil. Um processo obsessivo de tamanha monta, que em determinado momento, com todo o conhecimento que eu já tinha, com toda a experiência que eu já tinha, chegou um dia que eu pensei comigo, acho que eu não vou dar conta. Eu acho que eu não vou suportar. E eu olhava para os meus filhos, e eu dizia, mas eu preciso vencer. Mas eu não conseguia. Eu estava lutando de todas as formas, ou da forma errada. E aquilo foi me desgastando de tal forma. Até que um dia, eu morava numa cidade, e trabalhava em outra 70 quilômetros distante, eu viajava 140 quilômetros todos os dias. E eu fazia questão de viajar. Porque eu era presidente de centro, eu era presidente da Regional Espírita, eu era membro do Conselho da Federação de São Paulo, da USE, e eu não abri mão. E eu continuava com tudo isso fazendo, nunca abri mão. Lembro-me um dia que o espírito, um desses que estavam nesse grupo obsessivo, ele me disse, você me irrita, porque você não para de trabalhar com esse negócio de espiritismo. Mas aquilo é o que me mantinha de pé. A ligação com o centro, com a palestra, com o trabalho mediúnico, com a assistência social, o estudo, é o que me segurava. E eu fui levando. Até que um dia, eu voltando do local de trabalho, uma sexta-feira, eu vinha dirigindo, estava agoniado, angustiado, encostei o carro num posto e comecei a chorar. Raramente eu tenho evidência. E naquela hora abriu todo um quadro e foi projetado uma encarnação minha no passado, na França, nobre, uma casa queimando, a minha esposa e meus 2 filhos mais velhos de hoje, abandonados, chorando na frente da casa que queimava. A cena foi impactante, porque na hora eu vi que eram eles. Eu não tinha o 3º filho, nasceu 2 anos depois. E eu olhei aquilo de uma forma e entendi o que eu estava passando. Eu compreendi que era justo, mas a dor que eu levei foi a dor de eu não sou esse pai. De que um dia eu tive a coragem de fazer aquilo. Em nome das sensações, em nome da bebida, das drogas, o poder. E aquilo foi uma dor tão forte, que me deu a força para eu começar a superar. Eu não sou aquilo.
Eu não sou mais isso. E eu preciso superar. Essa noção de família, de eu estar diante dos meus filhos novamente, estar com eles, me explicou tudo que nós falamos no livro dos Espíritos. Sim, eles estão comigo de novo, para eu não repetir os equívocos. Era uma sexta-feira, quando eu cheguei em casa, o telefone tocou. Era o Miguel Sardano, já desencarnado, trabalhador do Movimento Espírita de São Paulo. Ele me chamava de Marcão. Marcão, tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Divaldo está desembarcando sexta-feira da Espanha, da Europa, e quer fazer uma palestra na cidade e queria que você preparasse a palestra. Ninguém prepara uma palestra para o Divaldo uma semana. E lá vai eu, desesperado, correndo. Tinha amigos, o prefeito era espírita, arrumamos ginásio, esporte, e uma semana colocamos 4.000 pessoas dentro do ginásio. E quando nós estávamos indo, terminada a palestra, estava indo eu e o Divaldo no meu carro, indo para o local onde se um jantar, um converscote social. O Divaldo pediu, meu filho, pague o carro. E eu parei e ele me disse, eu não tinha comentado nada com ele, a imagem que você viu é a imagem do que você não é e não fez e não fará, mas é para te mostrar o valor da família que você construiu, é para te alertar do quanto o núcleo familiar é importante para você. Os seus filhos vão prosseguir, mas você precisa muito da família. Não temas, meu filho, vai passar. Vai demorar um pouquinho e vai passar. Anos depois, em 2013, eu estava aqui no Teatro Pedro Calmon com o Divaldo. Eu estava na FEB de manhã na reunião. Quando eu fui almoçar em casa, o presidente da FEB me disse, Marco, você pode pegar o Divaldo no hotel e ir para o Pedro Calmon? E eu não ia na palestra, porque eu tinha um compromisso. Ele falou, mas eu não pretendia ir. Ele pediu para você ir. Aí eu fui, peguei o Divaldo e sentamos à mesa. Eu falei, você tem que sentar lá, o senhor presidente, você vai ficar. E eu fiquei com o Divaldo conversando. Quando estávamos saindo, ele botou o braço no meu braço. E aí, meu filho, venceu? Eu falei, não sei, vence. E compreendeu o valor da família. Os seus filhos hoje entendem perfeitamente o que é a família. E em cima do que venceu? Houve algum produto especial? Alguma intervenção espiritual? Não. E ele me disse, nós vencemos essas questões quando nós levamos Jesus para dentro do lar. Os nossos filhos precisam ter o Evangelho no lar. Os nossos filhos precisam ter a evangelização na casa espírita. Os nossos filhos precisam nos ver trabalhando no movimento espírita. Os nossos filhos precisam estar conosco na casa espírita. Os nossos filhos precisam ouvir nós falarmos de Kardec. Dizemos para ele que o Espiritismo é a religião do futuro, que sob o guarda-chuva do Espiritismo, como está no Livro dos Espíritos, todas as outras religiões vão estar, que a reencarnação, eles precisam nos ver orando, eles precisam ver o Pai. Normalmente não é conhecido como o arquétipo da prece. Eles precisam ver o Pai orando, o homem, o macho alfa, se emocionando com a prece, com o estado emocional da prece. Eles precisam ver a mãe orando. Eles precisam orar junto com a família, saber o que é água fluidificada,
saber o que é passe, como funciona a frutoterapia espírita. Eles precisam conhecer a obra de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Raul Teixeira, de Rony Pereira. Eles precisam desse movimento. Porque se Deus nos concedeu os filhos com tudo isso, é esse o tesouro maior que nós vamos dar para eles. Vamos deixar propriedades, dinheiro no banco, ótimo. Mas o maior tesouro é esse. Por que é o maior tesouro? Porque quando nós desencarnamos, as propriedades e o dinheiro não vai nada. Vai o que eu fiz de bem. Vai o quanto eu me transformei. Vai o quanto eu me modifiquei. E qual a ferramenta de transformação que o Espírito precisa para se libertar? O Espiritismo. Kardec, Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, obras básicas. É isso. Esse é o tesouro inacessível, imperecível, que os nossos filhos precisam receber de nós. E aí, as nossas crianças serão os adultos seguros do amanhã, conscientes do seu papel, atuando na casa espírita, dando continuidade para esse projeto, irmãos do caminho, que não é um projeto nosso, mas é um projeto do Cristo. Lá no Centro Espírita Vinha de Luz, estava agora minha filha conduzindo o trabalho hoje, e eu sempre digo, gente, eu já estou de partida. Posso ter uma moratória aí de alguns anos, mas eu já estou de partida. Mas os meus netos vão se beneficiar disso. Outras jovens vão se beneficiar, é um centro cheio de jovem. Eu fico lá como presidente para botar o cabresto, senão sai. Aí alguém tem que puxar, né? Alguém tem que dar um chicote, e esse papel eu faço bem de chicote. Vou lá, seguro, a alma aí espera, vai devagar, dando, tocando, porque é o futuro. Isso que nós vamos formando os nossos filhos. À luz do Espiritismo, nós vamos moldando o caráter deles. À luz do Espiritismo, os pais vão modificando a estrutura dos filhos e vão convivendo com as diferenças. Mas o meu filho, ele reencarnou quando ele chegou aos 14 anos, ele virou um diabo. Começou a usar droga. As questões sexuais, homossexualismo, as dúvidas quanto ao gênero. E o que a maioria dos pais espíritas fazem? Avestruz, cabeça para o buraco e não quero saber disso. Obriga, confunde. Sendo que nós precisamos enfrentar essas questões. Lá no livro Sexo e Destino, o Espírito André Luiz, ele fala no final o que nós estamos vivendo hoje. Porque os espíritos que estão reencarnando têm graves delitos no campo do sexo. E reencarna com a dúvida quanto à moralidade. Ou não querem enfrentar aquilo que precisa enfrentar, porque é óbvio que a castidade para aquele que tem a moralidade cruzada é o caminho para que ele se liberte. Isso está no livro Nas Fronteiras da Loucura, quando o Dr. Bezerra Menezes fala. Isso está na obra Sexo e Consciência, quando o Divaldo fala. Isso está no livro Vida e Sexo, ainda não com esses termos, que o Emmanuel não usava esses termos, mas está colocado. São espíritos que vêm com Deus. Mas é meu filho, sim, você vai amá-lo. Mas ele traz esses componentes do passado. E quem é o melhor para orientar? Os pais, à luz do Espiritismo. Eu vou respeitando as diferenças e vou convivendo com eles, como diz o Espírito Camilo, na magistral obra Desafios da Vida Familiar, psicografada por Raul Teixeira. O prefácio dessa obra, escrito pelo Espírito Camilo, é poético, emocionante, quando ele traça o perfil da família espírita e a família no mundo de regeneração. Maravilhoso, ele termina dizendo, como seria bom se nós fôssemos como o mundo animal, onde as diferenças são respeitadas.
acolhidas, amadas e orientadas à luz do Evangelho de Jesus. Ele coloca de uma forma nos chamando para essa questão, para que nós possamos, dentro de casa, conviver com tudo isso, trabalhar todos esses conteúdos, sempre lembrando que a mãe, até os 7 anos, é o útero expandido. A minha mulher costuma dizer: olha, mulher, como ele gosta de você. Até uma vez ela falou assim: não, mãe, ele está vendo fogão, uma panela, uma mamadeira, não está vendo nada de mim aqui. Ele está olhando, pô, é verdade. É típico da minha mulher, que é direto: mas ele está vendo fogão, não tem nada de amor aí, eu sou só a mamadeira que ele vai tomar o leite, é isso que ele está esperando. Então, a mãe, é tão bonita essa relação. O útero expandido da mãe. Até os 7 anos, aquele biberozinho, que a mãe bota a roupinha, fica bonitinha, menininha com a sainha, e é a mãe, é a ânima, é ela. A estrutura genética da mulher é para isso. E tem gente que lendo contra a natureza, contra a ciência. A ciência diz: a estrutura genética da mulher, que afeta as moléculas e a estrutura física do cérebro, é diferente do ânimos, do macho alfa do homem. É o útero expandido até os 7 anos. Dos 7 aos 14, começa o ânimos a aparecer. É a hora que o pai pega o filho, derruba da bicicleta, joga na poça d'água enlameada, tudo arrumadinho, e a mãe se descabela, joga a bola na chuva, sai para fazer todas aquelas bobagens que os pais que sabem que fizeram, e eu fiz também. E a mãe volta, leva xinga os montes: você se viu, né? O pai está entrando no processo educativo. Quando sai dos 14, quem que empurra para a vida fora? O pai. Que é o que ele vai, sai daqui, não é chato, não incomoda. Esse jeito do ânimos é importante para empurrar. Depois o pai vira as costas e chora. Eu tive uma cena minha que quase que eu não consegui me esconder. O meu filho mais velho na época, hoje ele é juiz de direito, tem 34, 35 anos. O Lucas, que a Regina carregou no colo na primeira semana. O Lucas, ele estava fazendo faculdade em Curitiba e ele jogava futebol profissional, jogou no Botafogo do Rio, depois foi fazer faculdade em Curitiba e jogava no Paraná Clube. Ele não quis continuar porque o Paraná botou para ele: ou você joga ou você, né, nós vamos ficar um mês fora de Curitiba. E ele abandonou e perguntou: pai, o que eu faço? A decisão é sua. Só que 5% dos jogadores profissionais ganham que nem o Ronaldinho. O restante é salário mínimo, você que escolhe. Hoje ele é juiz, acho que ele está melhor que se ele tivesse sido jogador. Mas aí, quando ele passou na faculdade, ele foi morar em Curitiba. E aí, um dia, a mãe, o primeiro filho saiu de casa, aquilo foi uma choradeira que Deus me livre. E eu ali na porta, me fazendo durão, com a cara de sério: não, imagina, vai lá, olha, some daqui, não sei o quê. Falei umas coisas para ele, e aí até ele olhou para mim assim: e você não tem coração? Eu falei: não tenho não. E virei a esquina da casa ali e desabei a chorar. Então, pai, empurrando o filho para a vida, sofrendo junto com ele, fazendo a diferença. Então, todas essas concepções que nós trouxemos nos levam a entender a importância dos pais na vida dos espíritos que estão reencarnando. Acompanhei recentemente, tenho acompanhado a destruição de várias famílias por causa de tudo isso que eu citei: droga, as crianças abandonadas que o centro apoia, casal de sociedade, entre aspas, que o relacionamento aberto não dá certo. Lógico que não dá certo. Aí entra o outro, entra a terceira, obsessão, que vira uma coisa danada de se separando. Casal espírita, entre aspas, e destruindo as crianças. Quando eu vi as crianças, as consequências para elas, dói muito no coração. Por isso, nossas crianças serão os adultos que nós construímos por todo esse elenco de atitudes que nós tomamos.
mas com certeza nós daremos a eles o que é de mais importante. Uma das maiores lutas de Paulo de Tarso, uma das maiores dores de Paulo de Tarso, que está no livro Paulo e Estevão, foi o momento em que ele é expulso de casa pelo pai. Na hora em que ele diz ao pai: a partir de hoje eu sigo Jesus. Está aqui, pai. Mateus, leia comigo. O senhor vai embora. E nunca mais use o meu nome. Para o judeu isso é muito difícil. Para o judeu isso é muito difícil. Mas Paulo sai. E veja como é o pai. De repente vem correndo o empregado do pai e entrega para ele um saco de moedas de ouro. Seu pai mandou te entregar. É o pai. O pai que eu estava dizendo que vira a esquina e chora, saudade do filho. Na frente ele foi duro para poder entregar a moeda. Paulo recebe a moeda e chora a noite inteira. E segue a vida dele. Nunca mais encontrou o pai e a mãe que ele tanto amava. Mas ele seguiu de cabeça erguida, levando os valores que ele teve em casa. A educação religiosa, a formação rígida de uma família judaica, que ele sempre exortou e que nas suas epístolas aparece ele rendendo graças à família. Então, Paulo de Tarso é fruto de uma família valorosa, bem estruturada. E não podemos esquecer que Jesus é fruto de uma família. Jesus reencarna com um homem que aceitou ter um papel secundário em tudo aquilo que é José. Pouco se sabe sobre José. Apenas que estava em segunda núpcias. E que era carpinteiro. E ensinou o ofício ao pai como os judeus faziam. Ao filho como os judeus faziam. Mas Jesus, durante toda a sua fala, ele cita a família. Até aquele dia que ele diz: quem são meus pais e quem são meus irmãos? Ele vive com a mãe uma relação que é extremamente emocionante. O espírito mais perfeito que esteve na terra se submete a uma mulher ignorante para a época, analfabeta, mas de uma candura e de uma emoção que cativa. Ele amava Maria. Ele sentia Maria. Quando ele sai de Nazaré para Jerusalém e olha Nazaré pela última vez, e a casa onde ele viveu com a mãe, sabia ele que na sexta seguinte ele já não estaria mais entre nós. Ele contempla de uma elevação pequena a Nazaré querida que ele tanto amava, a Judeia que ele sempre amou, que ele escolheu para viver. Ele olha a casa e vê a mãe e chora, já de saudade do ninho de amor que ele teve como suporte para a missão mais importante que qualquer pessoa já teve na terra, em nome de Deus. Naquela noite, quando ele era levado pelos guardas, ele vai acompanhando o desespero da mãe, que vai andando de ponto em ponto, tentando desesperadamente salvar o filho. E ele chora, porque ele sabe o quanto a mãe estava sofrendo. Ele sabe o quanto a mãe estava agindo como uma leoa para proteger o seu rebento. E ele chora. Ele chora. Quando ele está na cruz, ele olha para baixo. E ele fala com a mãe. Mas teve um dia em que a presença dele perante a Maria foi inesquecível. Está lá no livro Boa Nova do Espírito Humberto de Campos. Maria estava cansada, envelhecida.
E durante toda a vida era revogador o espinho cravado que mãe leva, pai também, do filho que partiu antes. Aquele espinho fica cravado, ele pode diminuir, mas a mãe leva a saudade do filho, e ela tinha muita saudade de Jesus. Naquela tarde, já idosa, ela sentou no banco que dava para o promontório do Mar Egeu, em Éfeso, uma vista maravilhosa. E sentada, ela lembrou do filho e disse: ah, filho, quanta saudade. Enquanto ela fechava os olhos e se deu conta, Jesus estava à sua frente. Filho, mãe, filho, eu sinto muita saudade de você. Eu nunca me esqueci das nossas conversas. Quando será, filho? Mãe, eu sinto falta da senhora, mãe. Pense em Jesus falando isso. O Espírito mais perfeito. Eu sinto falta da senhora, mãe. E eu vim te buscar. Nós não vamos mais nos separar. Chegou a hora da sua partida. Vem comigo, mãe. E ele toma Maria nos braços, o corpo cai no banco. E ela sai do corpo, meu filho. O laço de mãe, o laço de família, construído desde o nascimento, desde o parto, desde o útero. Tecido os laços entre mãe e filho. Valor, caráter, dedicação, renúncia. Ela tinha orgulho do filho, construído no lar. Uma criança que virou o adulto mais importante da terra, Jesus de Nazaré. Que Jesus nos abençoe sempre.